Capítulo 4. Nabucodonosor, o rei, a todos os povos, grupos nacionais e línguas que habitam em toda a terra. Aumente a vossa paz. Pareceu-me bem declarar os sinais e as maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para comigo. Quão grandiosos são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. Seu reino é um reino por tempo indefinido, e seu domínio é para geração após geração. Eu, Nabucodonosor, vinha a estar tranquilo na minha casa e a prosperar no meu palácio. Houve um sonho que tive e ele começou a atemorizar-me. E havia imagens mentais sobre a minha cama e visões da minha cabeça que começaram a amedrontar-me. E dei ordem para que se fizessem entrar perante mim todos os sábios de Babilônia, a fim de que me fizessem saber a própria interpretação do sonho. Naquele tempo entraram os sacerdotes magos, os conjuradores, os caldeus e os astrólogos. E eu relatava na frente deles qual tinha sido o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. E por fim entrou perante mim Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome de meu Deus, e em quem há o Espírito dos deuses santos. E relatei perante ele qual tinha sido o sonho. Ó Beltesazar, chefe dos sacerdotes magos, visto que eu mesmo bem sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e que não há absolutamente nenhum segredo que te perturbe, dize-me as visões do meu sonho que vi e a sua interpretação. Ora, aconteceu que eu estava vendo as visões da minha cabeça sobre a minha cama, e eis que havia uma árvore no meio da terra, sendo enorme a sua altura. A árvore tornou-se grande e ficou forte, e a própria altura dela por fim atingiu os céus, e ela era visível até a extremidade da terra inteira. Sua folhagem era bela, e seu fruto abundante, e havia nela alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo procuravam sombra, e nos seus galhos habitavam as aves dos céus, e toda a carne se alimentava dela. Eu continuei a ver nas visões da minha cabeça, sobre a minha cama, e eis que havia um vigilante, sim, um santo, descendo dos próprios céus. Ele clamava em alta voz e dizia o seguinte: derrubai a árvore e cortai-lhe os galhos. Sacudi a sua folhagem e espalhai os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Todavia, deixai-lhe o próprio toco na terra, sim, com banda de ferro e de cobre, entre a relva do campo, e seja molhado pelo orvalho dos céus, e seja seu quinhão entre a vegetação da terra. Mude-se-lhe o coração daquele do gênero humano, e dê-se-lhe um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. A coisa é por decreto dos vigilantes, e o pedido é pela declaração dos santos, para que os viventes saibam que o Altíssimo é governante no reino da humanidade, e que ele o dá a quem quiser, e estabelece nele até mesmo o mais humilde da humanidade. Este foi o sonho visto por mim, o rei Nabucodonosor. E tu mesmo, ó Beltesazar, dize qual é a interpretação, visto que todos os outros sábios do meu reino são incapazes de me fazerem saber a própria interpretação. Mas tu és competente, porque há em ti o Espírito de deuses santos. Nisso o próprio Daniel, cujo nome é Beltesazar, ficou por um momento estarrecido, e seus próprios pensamentos começaram a amedrontá-lo. O rei respondeu e disse: ó Beltesazar, não te amedrontem o sonho e a interpretação. Beltesazar respondeu e disse: ó meu senhor, aplique-se o sonho aos que te odeiam, e a sua interpretação aos teus adversários. A árvore que viste, que se tornou grande e ficou forte, e cuja altura finalmente atingiu os céus, e que era visível a toda a terra, e cuja folhagem era bela, e cujo fruto era abundante, e em que havia alimento para todos, debaixo da qual habitavam os animais do campo, e em cujos galhos residiam as aves dos céus, és tu, ó rei, porque te tornaste grande e ficaste forte, e tua grandiosidade cresceu e atingiu os céus, e teu domínio a extremidade da terra. E sendo que o rei viu um vigilante, sim, um santo, descendo dos céus, dizendo também: derrubai a árvore e arruinai-a, todavia deixai-lhe o toco na terra, mas com banda de ferro e de cobre, entre a relva do campo, e seja molhado pelo orvalho dos céus, e seja seu quinhão com os animais do campo,
até terem passado sobre ele 7 tempos? Esta é a interpretação, ó rei, e o decreto do Altíssimo é o que tem de sobrevir ao meu senhor, o rei. E expulsar-te-ão de entre os homens, e tua morada virá a ser com os animais do campo, e vegetação é o que te darão para comer, como a touros. E tu mesmo virás a ser molhado pelo orvalho dos céus, e passarão mesmo 7 tempos sobre ti, até saberes que o Altíssimo é governante no reino da humanidade, e que ele o dá a quem quiser. E por terem dito que se deixasse o toco da árvore, teu reino te estará assegurado depois de saberes que são os céus que governam. Portanto, ó rei, pareça-te bom o meu conselho, e remove os teus próprios pecados por meio da justiça, e a tua iniquidade por teres misericórdia para com os pobres. Talvez venha a haver um prolongamento da tua prosperidade. Tudo isso sobreveio a Nabucodonosor, o rei. Ao fim de 12 meses lunares, aconteceu que ele estava passeando sobre o palácio real de Babilônia. O rei respondeu e disse: Não é esta Babilônia, a grande, que eu mesmo construí para a casa real com o poderio da minha potência e para a dignidade da minha majestade? Enquanto a palavra estava ainda na boca do rei, houve uma voz baixando dos céus. A ti se diz, ó Nabucodonosor, o rei, o próprio reino se afastou de ti, e a ti mesmo expulsarão de entre a humanidade, e tua morada será com os animais do campo. A ti mesmo darão vegetação para comer, como a touros, e 7 tempos é que passarão sobre ti, até saberes que o Altíssimo é governante no reino da humanidade, e que ele o dá a quem quiser. Naquele instante cumpriu-se a própria palavra em Nabucodonosor, e ele foi expulso de entre a humanidade, e começou a comer vegetação como os touros, e seu próprio corpo foi molhado pelo orvalho dos céus, até que seu cabelo ficou tão comprido como penas de águias, e suas unhas como garras de aves. E ao fim dos dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e meu próprio entendimento começou a retornar a mim. E eu bendisse o próprio Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive por tempo indefinido, porque seu domínio é um domínio por tempo indefinido, e seu reino é para geração após geração. E todos os habitantes da terra são considerados como simplesmente nada, e ele age segundo a sua própria vontade entre o exército dos céus e os habitantes da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, ou quem lhe possa dizer: que estás fazendo? Ao mesmo tempo, começou a retornar a mim o meu próprio entendimento, e para a dignidade do meu reino, começaram a retornar a mim a minha majestade e o meu esplendor. E até mesmo os meus altos funcionários reais e os meus grandes começaram a procurar-me ansiosamente. E fui restabelecido no meu próprio reino, e acrescentou-se-me extraordinária grandeza. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e enalteço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e seus caminhos são justiça, e porque ele é capaz de humilhar os que andam em orgulho.